Bom dia, boa tarde, boa noite, Agro2 Podcast. Como é que vocês estão? Firme ou não? E aí, Lara? E aí, Pedrão, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô melhor agora aqui, gravando esse podcast mais aqui. um podcast cheio de informação, de conhecimento e, claro, sempre de maneira muito simples e muito acessível para você entender tudinho sobre o agronegócio. Perfeito, e o papo hoje é sobre tecnologia da informação dentro do agronegócio. Mas antes disso, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. E roda a vinheta! Então seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido Agro2 e hoje o assunto é tecnologia dentro das fazendas, né? Engana-se quem acha que fazenda e o agro não estão ligados à tecnologia, estão totalmente relacionados. Já falamos isso aqui em vários episódios. E hoje, mais do que nunca, a tecnologia está dentro do agronegócio. E eu tô achando legal esse episódio de hoje, porque a gente falou muito sobre tecnologia, mas agora a gente vai falar com um cara que entende tudo de tecnologia dentro do agro. A gente vai falar de um software, não é isso? Eu acho que é mais que um software, eu acho que é uma plataforma completa aí. E a gente trouxe aqui hoje para falar com a gente o CEO da MyFarm, que é o Leandro Xavier, que é formado aí na parte de sistemas de informação e vai compartilhar com a gente esse mundo dos softwares, dos códigos, aí das ferramentas computacionais dentro do agro. Como é que você está, Leandro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre gestão nas fazendas e vamos lá. Feliz demais aqui com a sua presença para contar um pouco para a gente sobre esse universo, como é que o produtor está se adaptando a essa nova realidade, porque assim como todas as outras áreas, a agricultura também necessita da tecnologia. E hoje você vai contar um pouquinho para a gente como é que é esse produto aí que vocês idealizaram. Com certeza. Temos bastante experiência, bastante coisa para falar para vocês aí. Perfeito, mas assim, começa contando pra gente de onde veio essa aptidão pro campo mesmo. Quando é que você acordou e falou assim, vou fazer software de gestão para fazenda? De onde vem essa história? Beleza. Bom, eu sou gaúcho, né? Já tinha uma carreira consolidada na área hospitalar. E em 2004, através de consultores, eu fui convidado a conhecer o Mato Grosso. Achei que ia lá conhecer ver onça e muito pelo contrário, na realidade, que eu vi foi muita tecnologia, grandes lavouras e fui convidado para ser um gestor de tecnologia de um grande grupo do Mato Grosso. Isso em 2004. Já de lavouras. Já de lavoura, com toda a parte de grãos, fibras, armazéns gerais, pecuária, sementeira, algodoeira. Então, assim, só por curiosidade, porque todos os nossos convidados, eles têm todos, sem exceção, um pezinho na roça, vou falar assim. Então, seu pezinho nunca teve na roça? Não, meu pezinho nada na roça. Caiu de paraquedas. Na realidade, sempre foi na área de tecnologia, né? Construindo software para hospitais. E aí, em 2004, fui conhecer o mundo do agronegócio. Colocou o pé na roça e não saiu até hoje. Isso mesmo. Aí, nesse grande grupo, eu fui visitar uma das fazendas. Essa fazenda em torno de 7 mil hectares, com algodoeira, sementeira, e realmente uma cidade dentro da fazenda, né? E aí fui convidado para fazer parte da levar tecnologia para a fazenda. Em 2004 era muito incipiente ainda, infraestrutura, softwares, enfim. E um dos desafios era construir um software ou trazer um software para dentro da empresa para gerenciar. Vocês imaginem 30 mil hectares com sementeira, com algodoeira, com armazéns gerais. Como você bem disse, uma cidade. Era uma cidade. E sem software. E sem software. E sem só o planilhona velha comendo lá? Ou... Existia alguns softwares, mas não em softwares especializados. Então a gente foi para o mercado, foi atrás de softwares para construir, para trazer para dentro, enfim, e não achamos nenhuma solução que fosse aderente porque a gente precisava. E acabamos achando em Primavera do Leste uma empresa que estava crescendo bastante, decidimos apostar nessa empresa e a gente construiu dentro desse grupo que eu estava, construímos um RP, software bem robusto, com toda a parte de gestão também, orçamentária, compras, enfim. Leandro, só para explicar para a gente aqui, o que seria o RP?
O RP é um sistema integrado de informações onde tem todas as informações, tá? E aí a gente está falando desde contabilidade, fiscal, orçamento, além da parte de campo, parte de produção, parte de maquinários. Então, todo o controle da fazenda, da operação. Não só fazenda, de qualquer tipo de negócio, seja fazenda, seja hospital ou indústria, ela tem um RP que faz a curadoria desses dados. A integração de todos os departamentos. É um sistema de gestão empresarial. Mais ou menos é por aí. E no agro, naquela época não tinham muitas opções e a gente acabou encontrando uma empresa no interior do Mato Grosso, em Primavera do Leste. Acabamos acreditando no projeto, construindo um novo RP. Era um projeto relacionado a isso, dessa empresa, ao agro. E trouxemos para dentro dessa empresa. Depois de 4 anos, acabei indo trabalhar nessa empresa, indo para essa empresa. Essa empresa, em 2012, fez uma incorporação com o Grupo Siagri, que é uma empresa goiânia, de grande porte, bem conceituada aqui de Goiânia. E aí, desde 2012, então, eu moro aqui em Goiânia, construindo sempre soluções. E esse grupo, o Grupo Siagri, ele sempre teve à frente em inovação. Então, em 2018, a gente resolveu decidir mais um passo na inovação corporativa, que foi criar uma nova plataforma tecnológica e uma estrutura que a gente chama de Hub, o Hub Conexa, que é o primeiro hub de inovação do Centro-Oeste, que foi criado pelo... E eu fui convidado para vir para essa nova estrutura, e nessa nova estrutura a gente construiu o MyFarm, que é um produto, é um mini RP, digamos assim, para atender pequenos e médios produtores de grãos. Perfeito. E hoje o foco, então, é produção de grãos mesmo? O foco do MyFarm, sim. Em 2022, a gente lança a parte de pecuária também para fazer a integração lavoura-pecuária. Perfeito. Ô, Leandro, me responde uma pergunta aqui. Eu também já rodei muito sobre software aí no Brasil, já tenho um pouco de experiência. E hoje, qual que você vê que é a principal dificuldade dos produtores em utilizar ferramentas de software mesmo no campo, na fazenda, né? Porque o produtor brasileiro, ele é muito bom da porteira para dentro, ali de subir numa máquina, de plantar a soja, de plantar o milho, de engordar o boi, né? Mas a hora que você fala, não, gestão, número... Aí é difícil o produtor falar para você quanto custou para produzir a saca, quanto custou a arroba. Essas informações sempre são meio nebulosas dentro da fazenda, né? Aí eu acho que a gente tem que quebrar em porte ou maturidade de gestão. Tá? Produtores de grande porte, isso já é uma coisa natural. Eles trabalham já como se fosse uma grande empresa. Sim, então, ele até precisa disso para poder se organizar, senão não tem nem como ele segurar o negócio dele, manter o negócio. Agora, pequenos e médios produtores, aí já é um pouco mais de dificuldade. Um dos grandes problemas é a conexão. Então, é a conexão de internet para a utilização de um software. O outro é que o produtor ainda acha que isso é um custo para ele e não vê isso como um investimento. E outro é mão de obra para a inserção de dados, ou seja, vai ter um trabalho, além de subir em cima de uma máquina, fazer a produção dele lá, produzir, etc. Ele vai ter que sentar para ver os números deles e inserir dados. Aí a gente trabalha muito também com integração com outras ferramentas. Por exemplo, a gente já se integra com o Cefaz, onde a gente já traz todas as notas do produtor previamente lançadas para ele. Ele só tem que categorizar, etc. Também se integramos com o banco. Você faz já a conciliação bancária mais tranquilamente. Então, assim, dá um pouco de trabalho para ele, então acho que é nesse sentido, ele achar que isso ainda é custo e não investimento. Então, e a gente tem um tripézinho que a gente gosta bastante de falar nesse processo de informatização, que é ferramenta, tecnologia. Então, a gente está falando de software como o do MyFarm, estamos falando de infraestrutura, aí pessoas e processos. Então, onde qualquer um desses três falhar, qualquer processo de informatização, ele não vai ser bem sucedido. Então, a hora que você acredita num software que ele é de uma empresa consolidada, enfim, e saiba que vai te dar resultado, ele já tem um processo embutido, então ele já te ajuda no processo. Aí vai ter que ter a capacitação das pessoas internas para fazer o registro. Mas hoje eu te diria que não é muito tempo. Hoje, se o produtor sentar 1 hora, 2 horas no fim de semana dele para fazer a gestão dele, ele já consegue fazer. Consegue. Agora a gente está falando muito assim de gestão, falando da MyFarm, do software, né? O que seria exatamente isso? Para quem está nos escutando e nos vendo, vamos esmiuçar. O que é esse software exatamente? Como é feita essa gestão? Que dados que ele apresenta para o produtor? Legal.
Então, além da parte de campo, que é então toda a parte de custo, então a gente está falando dos manejos, de pessoas trabalhando, as pessoas que estão trabalhando, as máquinas que estão trabalhando. Então, toda essa parte de gestão, que é o planejamento da safra e execução dos manejos das atividades de campo, que eu dou o custo por talhão, tá? Então, a gente vai para a parte de custo. Existe a parte de financeira, então, quantas a receber, quantas a pagar, um fluxo de caixa, conciliação bancária. Folha de pagamento. Isso, que ele já te dá uma visão bem interessante do teu negócio, que é com ela que você consegue ter a visão real do seu negócio. Consigo tirar tipo um EBITDA, um DRE. Consegue, isso mesmo, tá? Essas palavras ainda para o produtor para o pequeno e médio produtor ainda são bem incipientes, tá? Então a gente falar de EBITDA, falar de DRE ainda é uma coisa bem incipiente. Mas tem a parte de gastos por categoria, a gente chama resultado da safra, tá? Então Perfeito. tem todas as receitas, todas as despesas com seus devidos percentuais, é bem bacana. E para fazer isso, ele tem que fazer a gestão financeira dele e a de produção. O que é a produção? É quanto colheu por quanto você está comercializando. Perfeito. Então, com isso você consegue. Aí fecha tudo. Fecha tudo. Além disso, a gente tem uma parte de gestão de estoques, então os estoques das fazendas, seja de insumo, seja de peça, seja de combustível. E com isso também a parte de maquinário, manutenção preventiva, corretiva, lançando apenas as compras. Lancei as compras, essa compra foi para tal máquina, então você já foi para o trator tal, então você já vai ter toda essa parte de custo. Abasteci, lanço o abastecimento já com aplicativo, sem internet, então vai lá, alguém vai ter que ensinar o capataz dele lá que faz o abastecimento, ou ele mesmo a lançar isso, depois vai ter o custo também de abastecimento. E fora isso, as obrigações legais, que um dos nossos sócios, o governo aí, né, então ele impõe algumas obrigações legais com o produtor. Então isso varia de estado para estado, a gente já está em 16 estados, mas a gente tem a nota fiscal eletrônica, que é a emissão da nota fiscal eletrônica, alguns estados ainda é em papel, tá? A gente tem o MDFE, que é o manifesto da carga, então vai fazer um transporte, tem que fazer o manifesto da carga. E agora, mais recentemente, o livro caixa digital. O livro caixa já é uma obrigação há muito tempo para o produtor, mas que era só um resumo das receitas e despesas que ele tinha que colocar no seu imposto de renda. Agora não, é digital, dependendo do faturamento do produtor. Salvo engano, está em 3.800.000 milhões por CPF ano. Ele já tem que entregar isso no formato digital, ou seja, tem que toda a movimentação financeira dele tem que ir, e aí esse bloco vai para o imposto de renda dele, faz parte do imposto de renda dele. Então já economiza um baita de um trabalho que o produtor teria que fazer aí, apurando notas, apurando todo o custo da produção para poder já mandar isso direto para a Receita e já dormir tranquilo. Isso mesmo. É um grande facilitador, ao meu ver, assim, veio para facilitar muito a vida do Veio facilitar bastante a gestão. E aí a gente fala, mas eu falei que o produtor entende porque é custo, né? Às vezes o produtor acha que está com o dinheiro no banco, está sobrando e está legal, está produzindo bem, mas será que realmente ele está produzindo bem? Será que ele não está tendo desperdícios, né? Vou dar um exemplo. Às vezes uma variedade que está produzindo, vai lá, 80 sacos. Será que é a variedade mais rentável? Por quê? Ela pode estar produzindo bastante, mas será que ela não está carregada também de custo? Eu não tenho que fazer mais 2, 3, 4 aplicações. Mais tecnologia envolvida. Aplicar mais lá produtos para ela conseguir desenvolver os 80 sacos? Ou uma variedade que está produzindo 65 e eu tenho pouco gasto, será que ela não é mais rentável? Senão não vale a pena produzir menos, mas gastar menos também? Então, é nesse sentido que a gente consegue dar informação para o produtor tomar a decisão. É difícil um software de gestão dizer, eu consigo reduzir 2 sacas por hectare. Gente, não, mas eu consigo te dar informação para que você, baseado nela, consiga tomar decisões e seja assertivo no teu negócio. Então, é muito nesse sentido que a gente se propõe. E é fácil implementar isso na fazenda? Isso porque que eu ia perguntar, transmissão de pensamento, hein? É fácil implementar? Tipo assim, a pessoa tem que ter um computador, porque você falou do aplicativo. Mas para implementar isso, eu preciso de um computador, uma matriz para colocar isso, para rodar. Só te complementando, eu acho assim, primeiro é fácil para implementar e segundo, qual produtor, em qual nível ele tem que estar para ter uma ferramenta dessa, por exemplo, porque às vezes tem um cara que planta lá 20 hectares, 30 hectares, para ele já compensa, não compensa? Qual que seria assim um tamanho de operação, acho que talvez em faturamento, né? Acho que seria mais didático. Beleza, vamos para os passos aí. Bom, antigamente se pensava que precisava ter um computador que ia instalar o software lá e etc. Esses são os softwares tradicionais que a gente chama de cliente-servidor. Isso já não é mais realidade no caso do MyFarm e de outras tecnologias. Hoje eles estão na nuvem, eles estão na internet.
Então, hoje, o nosso software é baseado em assinatura. Então, você paga... Faz um download. Você vai fazer um cadastro e vai ter seu usuário e senha e vai acessar. Toda a parte de segurança é por nossa conta. Então, a gente se hospeda nos maiores... nas maiores empresas maiores de tecnologia. Então, a parte de segurança é toda por nossa conta. Você compra, você assina como se assinasse um Netflix. E aí, você começa a imputar seu dado. Qual é que é a tua segurança? Sua senha. Né? Então, a sua senha é a sua segurança. Então... e é fácil? Sim. Então, a partir de você, por exemplo, no nosso caso, você faz o cadastro, você tem 7 dias grátis para testar a plataforma e depois disso passa um processo de onboard que a gente chama. Então, a gente dá um treinamento de 10 horas e aí depois dessas 10 horas já consegue dar sozinho. Tem cliente que nem utiliza essas 10 horas. De 5 a 6 horas já está tranquilo e já consegue andar por conta própria. E, Leandro, Tá. e esse treinamento ele é online, remoto? Totalmente online, totalmente remoto, por ferramentas que é comuns hoje que a gente já tem utilizado por conta da pandemia, aí, mas é a tecnologia ajudando nesse sentido também. Ou seja, resumindo, o objetivo é a escala mesmo. Então, vocês conseguem atender milhares de fazendas simultaneamente com essa metodologia. Isso mesmo. A gente já está em 16 estados, então a gente foi um produto que a gente lançou em 2019 e tem escalado uma velocidade bem interessante, tá? A pandemia influenciou alguma coisa nesse crescimento? Que você falou que vocês estão em 17 estados, ou você acha que não tem nada a ver para o produtor rural? Ele pode ter potencializado o produtor olhar para isso, tá? Então, assim, mas eu acredito que não, porque o agro não para, não para. As novas gerações estão vindo para os negócios e isso é um ponto positivo, que eles nasceram em tecnologia, então Sim. eles querem alguma coisa, eles não veem como é que os pais conseguem ainda ter cadernetinha para anotar tudo. E anotar tudo, então isso tem ajudado bastante. E fora pessoas da minha idade, 40, 50 anos, que já estão no negócio há bastante tempo, que já conhecem tecnologia e sabem que isso é positivo. Então, a persona, digamos assim, são essas personas que estão entrando no mercado e a gente tem conseguido atender. Aí, falando sobre facilidade, tem um conceito que a gente chama que é experiência de usuário, e o X, né? O nomezinho é User Experience, né? Então experiência de usuário. Então sempre quando a gente for construir o software, a gente trouxe essa tecnologia, que é você cuidar da jornada do cliente em cada tela do sistema. Então por isso a facilidade. Para cada tela do sistema a gente pensa na jornada, o que ele vai fazer. E óbvio que testou também junto no campo, a gente vai para dentro do campo, etc. Né? Então para testar esse conceito também. Então, a praticidade é muito fácil e a integração com outras ferramentas e outras plataformas também facilita bastante. E quando vocês foram criar esse software, como é que vocês viram para vocês recolher os dados da problemática do campo? Ou você me falou que vocês já trabalhavam com os grandes, que era outro software. Então, aí vocês só reduziram o tamanho ou a problemática é outra? Não, na realidade existe um conceito na parte de jornada de construção de novas soluções, nas startups agora, uma das etapas é você fazer entrevistas, é você realmente ir para campo, identificar as dores, conversar com os produtores, identificar isso, propor uma solução, desenhar isso e até validar com eles se está ok. Então toda essa jornada a gente fez dentro da nossa construção de produto. Além de branding, além de outras coisas, de construção de plano tático para lançamento, enfim, a jornada de construção passa sim por você ir para dentro do campo, entender, entrevistar, olhar como é que é feito hoje, propor alguma solução e validar internamente com ele. Tá? Então toda essa jornada a gente fez. Isso foi quanto tempo de pesquisa? Da concepção até a construção, a gente construiu até relativamente rápido. Em 8 meses a gente conseguiu construir. Muito rápido. Mas por Pela conta da experiência. Isso, por conta da experiência que o Grupo Seagri tinha. Sim. Então a gente conseguiu fazer isso com muita rapidez. É claro que um sistema nunca está pronto, ele sempre vai sempre ter tem os evolução. ajustes. Isso, Nunca então, acaba. Nunca acaba. Hein? Agora a gente está atendendo produtor de grão, a gente já quer pecuária, daqui a pouco a gente já quer outra coisa, então a gente sempre vai avançando, sempre olhando para o mercado e também os desejos dos nossos clientes também. Né? E o Pedro fez uma pergunta para você também, em relação a para qual produtor? Isso. Quem está preparado para receber? Quem está preparado para receber? Qualquer produtor pode receber? Qualquer produtor está pronto para receber. Mas tem um detalhe, ele tem que estar também, a gente tem um investimento mínimo, então ele tem que estar ciente desse investimento mínimo e ter capacidade. O nosso foco, não que a gente não tenha menor e não que não tenha maior, tá? Então a gente tem sim, foco de 300 hectares até 3, 4 mil hectares. Você tem clientes maiores? Sim, a gente tem clientes maiores que o processo de gestão dele é simples, ele não tem uma complexidade
complexidade no negócio dele, então a gente atende. E tem menores também que já têm a capacidade de investimento e de processo que também a gente consegue atender. Agora, a gente tem produtores que chegaram para nós, que 2.000 hectares, que já estavam no nível de maturidade de gestão muito alto, que foram para o nosso RP, que eles precisavam, daí já não era um produto tão simplificado como o nosso. Mas lembrando, é simplificado, mas a gente oferece muita informação para o produtor, tá? Entendi. Simplificado, mas é no Mas com modo muita de qualidade, facilidade, né? Eu vou te dar um exemplo, um produtor processo de compras. Na empresa que eu trabalhava, e a gente tem bastante clientes disso, existe um processo de compras, são 7 compradores. Então, existe alçadas de autorização. O comprador pode comprar com até tanto por cento de desconto, se não precisar autorização do gerente, se não precisa de autorização do diretor. Esse não é a nossa realidade, é a realidade do nosso produto de grande porte. A mesma coisa, quando eu falei de compra, nós tem a parte financeira. Para pagar financeiro precisa de autorização. Não é a nossa realidade. A gente tem um processo, controla a compra? Sim, mas um processo bem mais simplificado. Lança o pedido de compra, acompanha as notas que chegaram, quanto gera o estoque, bonitinho. Financeiro, tem as permissionamentos lá, só uma pessoa pode mexer, mas faz o pagamento, não tem autorização. Então, essas funcionalidades que dependem do que o produtor está precisando. A gente, no grupo Aliar, a gente tem todo produto para praticamente toda a cadeia do agronegócio. Leandro, eu já fui implantador de software já há muito tempo atrás, né? Assim, foi um dos meus primeiros empregos quando eu saí da faculdade, né? Um software antigo, mas era muito, muito bom na pecuária e ele era numa linguagem, se eu não me engano, acho que era em Delphi. Em Delphi. Não sei nem se Delphi é a linguagem, mas eu acho que é a linguagem de programação. É um programa que faz para fazer programa, né? Isso que mesmo. usa para fazer programa. E, cara, uma das dificuldades que eu vi muito grande que era o seguinte, como o software era um pouco antigo e ele não tinha esse UX que você falou, que era a questão da experiência do usuário, se não tivesse um treinamento de alguém que já dominasse o conteúdo e fosse lá e implantasse, vai usar assim, 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 assado, o negócio não andava para frente. E qual que era o principal problema? Era que eu chegava lá para treinar uma pessoa para usar esse software e a pessoa se assustava com aquele dinossauro ali que ela tinha que pilotar. E aí, cara, passava 15 dias que acabou o treinamento, a pessoa, o quê? Eu tô fora, não vou mexer com isso aqui não. E pedia conta, saía da fazenda, e aí a pessoa perdia todo aquele treinamento, todo aquele curso que teve que ir um consultor sair daqui, ir lá no Mato Grosso, para ficar uma semana dar o treinamento. Acontecia demais. Com a MyFarm, esse problema já foi solucionado. Bom, vamos lá. Com o X, esse é mais tranquilo, então é muito fácil. Então a gente tem bastante vídeo, que a pessoa olhando os nossos vídeos, olhando a nossa base de conhecimento, ela já consegue e passa por esse onboard de 10 horas. É óbvio que depois disso tu tem que ter um acompanhamento. Então a gente tem uma área de sucesso do cliente que a gente chama, que a gente mensalmente pelo menos faz uma ligação. Hoje com tecnologia, a gente consegue saber quem está usando e o que está usando. Online, então, tudo web, né? Tudo web. Então, a gente consegue saber isso. Então, a gente imagina que tem um produtor lá que fez 2 horas e depois daqui 2 semanas não apareceu. A nossa equipe de sucesso cliente vai entrar, vai instigar, vai ver dificuldade. Então, é o suporte que a empresa... Proativo. Tem o reativo. Sim. Que é quando dá um BO e aí chama. Isso. Então tem o reativo, que é a gente receber os chamados, ligação, chat, enfim, algumas formas de comunicação. Mas tem o proativo, que é sucesso do cliente, de que a gente entrar em contato. Que mesmo que ele já não sabendo entre em contato, mesmo que ele não entre você vai atrás. A gente Até vai para atrás. manter a qualidade do produto, saber o que está acontecendo, se realmente precisa de alguma modificação, se é um perfil de vários produtores. Isso mesmo. Ah, legal. O que está acontecendo também, tem algumas empresas de gestão e contadores que estão assumindo essa parte de inserção de dados que se chama BPO, financeiro, é fazer o processo do cliente interno. Então, cara que antes iam para simplesmente dar uma consultoria e falar, eles estão assumindo também alguma parte de registro das informações quando o produtor não tem essa capacidade, ou não tem mão de obra. Mão de obra, né? Que hoje é um dos principais desafios, né? Certeza. Acho que não só do agro, mas acho que para todo setor. De todo setor do Brasil tá então assim. A gente tem alguns parceiros que levam esse serviço, além de oferecer a contabilidade ou a consultoria, estão também fazendo essa parte de inserção de dados, que tem sido positivo também. Então, o produtor... eu não tenho quem faça. E geralmente, produtor pequeno, ou é um familiar, uma esposa, um filho, ou ele tem uma secretária, um secretário, né? É muito raro o produtor em si fazer isso. Ele vai olhar para o número. Ele quer olhar para o número e saber as coisas. E isso é bem legal, porque a gente consegue dar na palma da mão dele toda a informação que ele precisa, né? Então, para tomada de decisão. É bem legal. Ô, Leandro, me conta aí. Você que está nesse mercado aí, que tem visto aí todas as inovações, as tecnologias,
Tá faltando emprego? Tá faltando oportunidades nesse mercado? Qual que é a sua visão nesse aspecto? Tá faltando mão de obra. Na realidade, está faltando mão de obra. A gente tem muita vaga aberta na área de tecnologia, bastante mesmo, na área de desenvolvimento, na área de qualidade de software, na área de projetos. A gente está faltando mão de obra. Tanto é que está faltando mão de obra que o Grupo Aliari, agora, que a gente faz parte, a gente criou um centro de formação. O programa foi chamado de Bicicleta com Rodinhas, então a gente está estruturando isso para oferecer para a comunidade. E tem um processo seletivo para entrar no programa e assim, todo mundo que for bem a gente vai pagar para eles fazer os cursos e quem for bem está empregado. Olha só. A gente está com muita mão de obra. Pela dificuldade de mão de obra na área de tecnologia. E isso é um problema mundial. É como se a gente andasse na contramão. Na contramão. Porque a gente fala tanto de tecnologia e a gente tem poucos profissionais. Parece que não está crescendo. Eu não sei se a tecnologia está crescendo mais rápido do que a quantidade de pessoas que estão se formando, ou se... Eu acho que são algumas coisas. Primeiro, as faculdades elas não formam o que o mercado precisa. Então, acho que é um descolamento primeiro muito ponto. grande. Tá? Então, é o primeiro ponto. Eles não formam no que o que o mercado está precisando. Então, isso em todas as profissões. Isso. Eu imagino que na tecnologia é pior ainda. Então, esse é um gap. E o segundo é que as faculdades não formam a quantidade de pessoas que o mercado está precisando. Isso são dois fatos aí. São duas coisas. Mas óbvio que hoje um adolescente que se dedicar na internet, olhar podcasts, olhar videoaulas, se dedicar um pouco ao investimento, ele já consegue desenvolver, entendeu? Mas falta muito profissional. Ele pode não ter a habilitação legal, né, por exemplo, necessária aqui, por exemplo, para agronomia, você precisa de um CREA. O veterinário precisa do Conselho, né, de Medicina Veterinária. Mas aí, por exemplo, a gente entrevistou o Lucas recentemente, que ele é um profissional de agricultura digital, na parte de agricultura de precisão, mapeamento, e ele falou exatamente isso. Cara, tem vagas sobrando aqui, eu tenho 5 vagas lá na minha equipe, mas a gente não encontra profissionais que estão habilitados, capacitados, que sabem pelo menos conversar sobre o assunto. A gente tem mais de 30 vagas. De divulgação também na área... Porque será que as pessoas estão entendendo que está precisando desse profissional? Divulgação, acho que não, porque hoje, inclusive, a gente contrata profissional em qualquer lugar do mundo. Tá? Óbvio que a gente vai falar de país. Você também não está achando? A gente não está achando. A gente tem mais de 30 vagas abertas. E a remuneração não é ruim, né? A remuneração não é ruim. Não é ruim. É claro que a pandemia ela fez as empresas de tecnologia subir a régua. Tá? Por quê? Porque agora os profissionais de tecnologia também são assediados de qualquer lugar do mundo. Então, assim, eles são. Então, antes que era uma coisa restrição pela CLT, que tinha que ser mais. Tu tinha que bater o ponto, digamos assim, registrado, presencial. Isso se abriu um leque muito grande. Então, a gente também é assediado nos nossos profissionais. Aí cabe nós, como empresa, também subimos a régua, mas não só subir a régua do salário, mas tu ter um bom clima, ter desafio. Então, toda a parte de RH aí também nos ajuda nesse sentido de a gente promover benefícios. Às vezes não é só o salário, né? Criar um clima interessante para o colaborador gostar e querer ficar no grupo, né? Recentemente eu estava lendo um artigo, Lara, falando que antigamente... Você que ia muito... A pessoa, o próprio trabalhador, a pessoa, ela que ia atrás da empresa para, nossa, deixa eu trabalhar aqui. E hoje esse conceito, igual você falou, assim, a demanda está tão alta, as coisas estão evoluindo no sentido que as empresas que estão indo atrás dos profissionais, porque de fato a demanda cresce mais. Todo mundo hoje está conectado com um celular, com um computador, um tablet. Hoje todo mundo assina um pacote de streaming, né? Um Netflix da vida, um Spotify, está aqui assistindo esse podcast. E o agro está caminhando para isso também, né? A gente vê que o agro, principalmente depois que agora está nessa transição do agro 4.0, eu acho que é um caminho sem volta, né? Com certeza, é um caminho sem volta. E você falou do Lucas ali, a agricultura 4.0. Então, o que a gente vê nisso? Então, tu vê mapas de NDVI, tu vê controle de praga, tu vê a parte de solo. Então, isso é a agricultura 4.0, mas tudo onde é que ela acaba? Ela acaba num software de gestão. Tudo. Ela acaba, então a gente vai se conectar, está se conectando. As máquinas, a gente se conecta com todas elas, mas todas trazem informação que mais tu precisa da compra, tu precisa da venda, tu precisa saber da tua produção. Então, tudo essas tecnologias, a gente está preparado para se integrar para elas, gerar uma massa de dados interessante para o produtor e o produtor tomar a decisão correta no negócio dele. Então, o que importa no final é o lucro, né? É o lucro. O grande desafio é levar ofertas que os produtores consigam pagar.
consigo desembolsar. E é necessário que o produtor ele tenha um gestor para poder analisar esses dados e dar uma opinião, ou o gestor mesmo ele resolve? Desculpa, o produtor mesmo ele resolve e fala assim, não, deixa comigo. Ele olha de uma forma muito fácil. A gente chama dashboards gráficos, então a gente forma muito gráfica, muito lúdica, a gente consegue dar o resultado para ele. Basta ele fazer os filtros dele lá. Eu quero analisar custo, tá ali. Eu quero analisar produtividade. Eu quero analisar rentabilidade. Realmente é muito simples. Muito simples. Não é mais do teu tempo lá, não. Só basta querer. Que tinha que tirar 10 relatórios. No meu tempo você me chamou de velho, né? Do tempo de implantador. No meu tempo de implantador. Agora eu tô na internet aqui bombando. Entendeu? Então é muito simples, é bem simples mesmo, tá? Eu acho que também o produtor, né, ele tem que saber, ele tem que querer saber aonde ele quer chegar, né? Isso mesmo. Porque números, sem acompanhamento e controle e objetivo, eles não servem para nada, né? Você quer produzir 100 sacas de soja por hectare, né? Então você tem que fazer a tarefinha de casa bem feita, né? Tem que primeiro saber o que é o custo de produção para produzir uma saca de soja, o que muita gente não sabe. Não sabe. Né? Não sabe. É que nem eu falei, eles sabem que sobrou no final da safra um dinheiro na conta do banco aquela dele. Montanha então, lá e ele... Então, tá legal, tô produzindo. Meu negócio tá rentável. A conta do... Beleza, mas será que eu poderia estar ganhando 20% a mais, 30% a mais, 40% a mais? Enfim, é essa conta que a gente ajuda ele a ele saber e tomar a melhor decisão possível para o negócio dele. É o produtor se tornar um negócio, o produtor rural virar um negócio. Ele entender isso. Que é um negócio. E é um negócio, sim, e muito lucrativo, e dá bastante trabalho, renda, enfim, alimenta muita gente, alimenta todos nós, e ele tem que entender que isso é um negócio para ele. Outro exemplo básico. Às vezes o produtor usa a mesma conta dele da fazenda para as despesas particulares, né? Eu já etc. vi isso demais. Acho que a maioria, é isso que eu ia falar. Não é pouco, não, muito. Aí põe a soja para pagar a escola, o plano de saúde. Isso. Então, assim, nas nossas conversas, a gente diz, não, ó, uma coisa é você ter o seu negócio e você tem uma outra conta do mesmo banco ou de outro banco para suas despesas particulares. Você precisa de dinheiro para suas despesas particulares? Vai lá e faz uma retirada. É uma retirada de sócio, como se fosse pro labore dele. Então, isso a gente explica e tenta convencer o produtor a fazer isso. Que é uma coisa simples, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, concorda? Pelo menos tu ter 2 contas e as particulares vai ser pago por aqui, até para não atrapalhar no número. E o software, ele faz isso também? Faz. Gerencia isso também? Com várias contas, enfim. Com várias contas. Multi-empresa, multi-conta, multifazenda, multicultura. Nossa, eu tô precisando desse lá na minha vida. Quais culturas, assim, que é focado? Você falou grãos, mas, por exemplo, quais seriam os tipos de grãos? A gente atende o processo completo de grãos, tá? Então, soja, milho, feijão, enfim, grãos, tá? Sorgo, arroz, enfim. Então, isso aí é tranquilo. A gente atende outras culturas e até pecuária. Se o cara quer gerir a parte financeira dele e ter o resultado financeiro dele, sim. O custo por talhão, sim. Eu não vou ter um controle de estoque efetivo ou um processo de beneficiamento. Com hortifruti, por exemplo, eu colho batata e tem um processo de beneficiamento lá que sai 4 variedades lá, cada um vai ter um preço. Isso eu não controlo ainda. Entendi. Tá? Ainda, muito bem. Ainda, não controlo ainda. Mas o foco é esse, a gente ir aumentando o leque de atividades dentro do produto. Agora eu estava dando uma olhadinha no site e eu vi que lá, dentro desse software, ele tem vários módulos. Eu acho que são 8 ou 9 módulos, se eu não me engano. Você me corrija se eu estiver errada. O produtor, quando ele quer adquirir o produto, ele vai chegar para você e vai falar o seguinte, não, eu preciso só desses 4 aqui. Porque às vezes na indústria acontece muito isso. Quando vai se implementar um software, ele fala das necessidades. Eu estou precisando disso, não, isso eu não preciso. Como é que funciona esse? Ele é um pacote ou o produtor ele pode escolher? Não, na realidade, quando ele assina a plataforma, ele assina a plataforma como um todo. É óbvio, se ele não quiser, no processo de onboard, a implantação que a gente chama, se ele não quiser utilizar, não tem problema. Mas ela fica lá. Ele fica lá, eu acho, e até uma evolução, tá? Primeira safra, eu quero financeiro, ele vai gostar. Na outra safra ele já vai querer aumentar um pouco, isso é natural de acontecer. E quando ele não tem processo nenhum, eu quero botar tudo funcionar, a gente segura, não, se você não faz esse controle já em planilha ou algum, não faça agora, vamos sistematizar o que você já usa hoje. Então, todo produtor tem algum lugar, ele faz o controle financeiro dele. Todo produtor tem os romanês e sabe quanto é que produziu por talhão. Ele sabe quanto é que ele tem de estoque de grãos. Então, faz isso. Eu já tenho alimentação numa planilha das atividades de campo, eu já controlo quanto eu gasto defensivo. Opa, vamos botar isso aí. Eu já faço o controle de maquinário, já tenho um caderninho lá onde eu sei a manutenção da troca de óleo, quando vou trocar. Bom, vamos informatizar isso. Esse é um processo de evolução. Na realidade, a gente cobra por hectare que a gente controla, tá? Então, para
também para produtor pequeno pagar pouco e a gente conseguir cobrar mais também dos produtores que têm um maior volume de área. Então, a gente cobra assinatura por hectare que a gente controla. Tá? Perfeito. Mas a plataforma é completa. E nesse universo desse agronegócio, você falou do pequenos e médios produtores, não apenas do negócio de vocês, o software de vocês, mas nesse universo de 0 a 10, quanto de propriedades tem isso como realidade hoje? Um gerenciador de dados dentro das empresas. Você tem mais ou menos ideia disso? É difícil dizer essa informação, até porque a gente está falando de... Ou dentro do teu universo, do teu software, isso é algo que está começando agora? O Big Number, né? Por exemplo, hoje você falou que vocês estão em 16 estados. 16 estados. Mas quantas fazendas, mais ou menos? Se você puder falar, claro, também. Não, o grupo deve controlar em torno de 3 milhões de hectares. 3 milhões de hectares. Isso, as nossas ferramentas de controle de produtor. No mercado de distribuição, aí que as revendas de insumos, aí a gente já domina o mercado, em torno de 30% do mercado. Então, a gente já controla bastante coisa. A gente tem clientes cooperativos também, então... mas de produtor, eu diria que grande porte, 100% está informatizado. E produtores de pequeno e médio, a coisa tem aumentado gradativamente ano a ano, mas é difícil mensurar o número, tá? De percentual. Mas a gente sabe que 90% já usa o WhatsApp para todos, já é alguma coisa, 90% tem rede social, então a gente tem alguns indicativos que demonstram isso para nós, tá? Olha só essa estatística. O último censo do IBGE falou que o Brasil tem 5.429.000 fazendas, de norte a sul, leste a oeste. Dessas quantidades, dessas 5 milhões de fazendas, 0,43% ou 22 mil fazendas são responsáveis por 80% do resultado do agro brasileiro. Então, se 22 mil fazendas, que são as top, que são essas que de fato estão carregando o agro, né, digamos assim, porque tem a maior nível de investimento em tecnologia, mais acesso à informação, né, estão em outro patamar, né, são fazendas que estão em nível de Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, né, e se você está hoje, e aí 1.000 produtores, né, pode-se dizer que o mercado de software de gestão para fazenda ainda é um oceano azul, não pode? Ele é um oceano azul, mas tem bastante concorrência, já tem bastante concorrência, tá? Então, aí tem softwares regionalizados, tem softwares nacionais, e aí é do produtor também não se aventurar em empresas que ele não conhece. Se é uma dica para o produtor, é essa, né? Então, invista o seu dinheiro onde você sabe que... E o produtor tem muito isso, que a gente já fez em outros podcasts aqui, que é muito do boca a boca. Sim. Muito. Se um indicou... Não, então eu vou na sua indicação. Se o vizinho usa, então... É por isso que a nossa equipe de sucesso do cliente é muito ativa para garantir o sucesso do cliente. É essencial para o negócio. Eu vejo que é essencial para o negócio, porque o produtor rural, ele é desses. Sim. Se ele tem um bom produto, um bom pós-venda, o sucesso do cliente, aí ele recomenda. Isso mesmo. Caso contrário... Não, Lara, sabe o que eu já vi muito também, que o produtor acha bom demais? Quando tá aquela resenha que tá os vizinhos, que tá tendo aquele churrasco na quermesse lá da cidade, ele chegar assim, abrir o celular, olha aqui, ó, vou ligar o pivô daqui do celular, ó, ele, pá, liga o pivô, ou então mostrar aqui, ó aqui quanto tá custando minha saca de soja aqui, ó. É assim mesmo, e é isso, e a tecnologia proporcionou isso para eles, né? Então isso é positivo, é muito positivo, e cada vez mais vai acontecer. E agora, quais são os próximos passos da MyFarm? Os próximos projetos? Como é que vocês pensam em ampliar esse software? O que é mais que vocês querem incluir? Ou querem fazer um outro negócio a partir desse? O que vocês estão pensando? Não, na realidade, a gente vai escalar em atividades. Então, hoje, nosso foco 100% produtores de grão. A gente atende outras culturas, mas não no processo completo. O próximo, com certeza, é pecuária. Existe muito forte uma tendência de reflorestamento para fazer integração lavoura, pecuária e floresta, então é uma coisa que está muito em voga, né, o ESG, então é uma coisa bem interessante, sustentabilidade, e depois outras culturas, aí vem café, cana, etc, mas a gente alargar em termos de atividade e também em complexidade, aumentando o número de funcionalidades também. Daqui a pouco a gente vai ter o processo de compras completo lá dentro, vai ter uma contabilidade mais parruda e não só uma contabilidade gerencial, enfim. Então, essa é a evolução. Ó. Iniciar em mais atividades e também ampliar em funcionalidades. Isso é para o ano que vem ou para os próximos anos? O ano que vem, com certeza, tem pecuária. A gente já vai lançar alguma coisa de pecuária. E certeza. Agora tá na hora boa de entrar, né? A arroba deu uma caída aí, o mercado também em baixa, vai entrar barato agora. Hora que vai ser interessante. E você me falou que você é lá do Rio Grande do Sul, né? Sim.
E o Rio Grande do Sul é uma referência na agricultura de grãos, né? E você trouxe alguma coisa de lá, alguma experiência de lá para os agricultores daqui? Não, porque lá eu era Sim, era você urbano, mexia com né? hospital, né? Eu era urbano. Então, mas lá, qual é a diferença do Rio Grande do Sul para o Centro-Oeste, tá? O Rio Grande do Sul são muitos produtores, mas áreas pequenas. Então, eles têm tecnologia, mas são áreas pequenas. Vou dar um exemplo. O cara de 300 hectares lá, ele se acha grande. Ele é grande, enfim, ele produz muito, é bem conceituado. Quando a gente vai para o Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, Bahia, o cara de 5 mil hectares, ele se acha pequeno. Então, tem uma discrepância bem grande. Tem um ditado que fala que lá no Mato Grosso tem largura e tem fundura. Então a discrepância é bem grande em grandezas de área. É claro, óbvio que produzir no Mato Grosso, no Cerrado, é mais caro que produzir no Sul, por causa da qualidade da terra, tem tudo isso também. Mas é só esses comparativos. Agora, eu conheci muito gaúcho no Centro-Oeste, né? Nossa, Sim, tem demais. Tem demais, que saíram de lá para plantar aqui. Tem até uma cidade lá no Mato Grosso que você deve conhecer, que é Sinop. Conheço Sinop bem. significa Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. Olha só. Ou seja, foi fundada por paranaense, né? Que paranaense não gosta de ser chamado de gaúcho. Não, de jeito Mas nenhum. não é eu mesmo. sei. Não, eu não sei pode- porque eu sou paranaense. Não pode misturar as coisas. Tem né? nada a ver. Aliás, eu sou filho de gaúcho. E por quê? Porque antigamente, né, a gente escuta muita história dessa aqui em Goiás e no Centro-Oeste de maneira geral. Ah, o gaúcho vendeu lá 10 alqueires de chão lá no Rio Grande do Sul e comprou 200 aqui no Mato Grosso. Porque o preço da terra também é muito diferente, né? Com certeza. Então, eu conheci muito produtor gaúcho que vendeu tudo lá, de 100, 200 hectares, e comprou 1.000 hectares no Centro-Oeste. E agora estão abrindo novas fronteiras. Maranhão, Pará, Bahia Piauí. Bahia já passou, né? Bahia já é Já é, realidade. né? Já era Piauí já é fronteira mais. realidade. Então, Tocantins, então a gauchada onde consegue plantar soja aí tá subindo e tá fazendo acontecer. A gente falava muito em Matopiba, agora é Cealba, né? Que é Sergipe, Alagoas e Bahia. E já pegando o norte da Bahia ali, já quase no semiárido nordestino. Realmente o solo tá sendo um mero substrato para a tecnologia que hoje em dia está disponível já para os produtores. As variedades, né? As variedades elas vêm resistentes a doenças e também à chuva, então a temperaturas, enfim. Então, as tecnologias, a gente não fala muito, mas a tecnologia nas variedades A biotecnologia. A biotecnologia, ela Tem ajudado bastante o agricultor. Muito. E Na você não quis redução se de custo na aventurar, produção. não? Na agricultura? Você Não, não tem um pezinho de Ele terra, tá não? se aventurando, mas é no Que software. ele tá plantando ali. Não, eu fico na área de tecnologia mesmo. É claro que a gente vai muito para campo, a gente Sim. suja muito a botina lá, então a gente está lá dentro para entender os problemas dos clientes, mas meu negócio é tecnologia. E a equipe da MyFarm, ela é multidisciplinar, por exemplo, assim, lá eu vou encontrar agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas. Eu digo assim, eu sei que tem muito profissional do TI, né? Porque é uma Sim. empresa de tecnologia, mas e profissional do agro mesmo assim, nichado, tem? A gente tem agrônomos, mas você vai se surpreender uma coisa. Eu tenho advogado, eu tenho dentista. Dentista? Eu tenho Eu só quero entender, peraí, o que um dentista tá fazendo lá? Dentista, uma profissional da nossa equipe do sucesso do cliente, ela é dentista. Ela não se identificou com a formação de dentista. Tá, mas ela não atua como dentista na empresa. Não, aí tudo bem. Aí tem advogados que foi para a área de vendas, estão na área comercial, então a gente tem agrônomos, mas também tem a diversidade de outras áreas completamente distintas. Porque na nossa área, além de tecnologia, desenvolvedores de software, enfim, a gente tem suporte, a gente tem vendas, a gente tem a parte de marketing, a gente tem uma parte administrativa, então, assim, a gente tem profissionais de todas as idades e de todas as formações. E geralmente, como é que funciona, por exemplo, eu sei que o software, eu acho que eu posso usar esse termo, software de prateleira. Por exemplo, a pessoa chega, assina o software, tá lá, pronto, igual você falou, tem todos os modos lá, ele usa qual ele quiser, né? O que ele não quiser, ele não usa, tá tudo certo. Como é que chega para vocês, por exemplo, o produtor faz algum processo diferente que não está previsto no software? O jeito que ele calcula alguma coisa, enfim, como é que vocês analisam, por exemplo, colocar uma inovação no software? Não, vamos lá. Se ele está fazendo correto ou não, a gente só vai saber se ele está usando ou não. Agora, se o input de dados, inserção de dados que ele está colocando lá, a gente não chega a esse nível de inteligência e seria possível se a gente botasse ranges, por exemplo, tá? Então, a gente botar, vou aplicar a semente e no máximo ele pode botar de 100 a 200 quilos, por exemplo. Então, botou 1.000 lá, mas esses ranges a gente não controla. A gente sabe o que ele está usando ou deixando de utilizar por os acessos que ele tem na plataforma. A gente isso consegue. Para botar inovação,
atualização ou melhorias em funcionalidades, ou ter um dashboard, um relatório novo, aí é baseado muito no sucesso do cliente. É o que o cliente nos fala. Entendi. Nos fala. Então, a gente tem um processo de NPS, né, que é a avaliação aquela de 0 a 10, todo mundo recebe aí, que é o Net Promoter Score, que o cliente nos avalia. Então, a gente também, a partir de que a gente entra em contato com todos que nos avaliam, os positivos para pegar a indicação, os detratores que a gente chama para entender por que é os motivos. Enfim, a gente tem um acesso bem interessante com os nossos clientes. Agora me conta um negócio, que eu já andei muito com o produtor, eu sei como é que funciona, viu? E tem uns que são meio sabe-chão assim, sabe, domina. Alguns já ligou para você assim, esse software seu aqui tá calculando as coisas tudo errado aqui. Ah, Você precisa refazer esse negócio aqui que tá errado essa conta. Certeza. E às vezes claro que a gente tem que explicar o jeito que a gente calculou, óbvio, né? Mas vou te dar um exemplo. Às vezes o produtor quer a chuva pelos dias que só choveram. Então, a média de chuva pelos dias que só choveu ou a média de chuva em todos os dias do mês. Qual que é o correto? O correto são todos os dias do mês. Aí a discrepância, porque tem gente que quer só os dias que choveu. Só os dias que choveu. É igual a questão do alqueiro, né, Lara? Você sabe, né? Alqueiro em Goiás é 48.400 metros quadrados. Sim. Alqueiro em São Paulo é 22 mil, é metade. E alqueiro baiano é o dobro do goiano. Aí isso é uma loucura. Devia ser só uma medida. Aí tem o hectare, né? Que é 10 mil metros quadrados. Aí não tem como errar. Mas é esse tipo de coisa, a mais usada né? é por hectare. Então, às vezes de custo, da área aplicada é a área total do talhão ou só a área que eu apliquei. Então, tem algumas discussões, sim. Por exemplo, depreciação entra no cálculo do custo ou não. Então, tem... Custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade Essa faz aí parte. é a principal. Eu estou no meu resultado da safra, mas eu tenho estoque de grão ainda e eu tenho que botar esse cara aqui como receita. Então, tem várias discussões. Então, eu tenho estoque, beleza? Eu não vendi ainda. Ele quer como se a receita dele está em estoque ainda. Aí. Então, tá vendo? Faz sentido? Faz. Mas tá certo, não? Por isso que existe o sucesso do cliente, Isso que aí. é esse aporte. Ó, pra você ver como é que é a cabeça mesmo, cada um pensa de um jeito. Eu lembro de um produtor que eu atendia, ele é plantador de batata. Só que ele já até faleceu, ele era muito, muito grande, assim, acho que era um dos maiores do Brasil. E aí, ele mexia muito com gado também, várias outras coisas. E aí, ele um dia fez as contas lá e falou assim, nossa, mas essa fazenda aqui não tá me rendendo 0,1% do capital que ela tem imobilizado aqui. Vou ter que vender essa fazenda tudo aqui, porque se eu botar na poupança, eu tava ganhando mais. Mas não pode comparar, né? Porque são coisas diferentes. É verdade. Outra coisa que acontece muito é que a gente consegue dar informação é se vale a pena ter máquina ou terceirizar. Porque aí tu tem todo o teu custo com máquina, etc. E aí tu vai pro mercado e vê quanto é que é a hora trabalhada, né? Vê quantas horas trabalhou, enfim, tem o custo e horas trabalhadas. E você vai pro mercado e compara se vale a pena eu ter um parque de máquinas, ter uma oficina, etc. Isso eu consigo ver com software. Nossa, aí você levantou uma boa. Sensacional isso uma aí. boa, porque, por exemplo, olha só, imagina, você paga R$1 milhão numa colhedora de soja. Quantas vezes por ano você usa ela? Pois é, sensacional isso aí. Eu não sabia que você tinha esse dado aí também, não? Tem esse dado. Gente, então, é um facilitador demais na vida do agricultor. É aquilo que eu falei, eu não consigo dizer, você usando meu software, você vai reduzir 2 sacos, 3 sacos de soja, ou vai produzir 2, 3 sacos. O software não faz mágica, Mas né? eu vou faz mágica. acabar com a sua dor de cabeça. Mas eu consigo te dar informação para você poder fazer isso. Entendeu? Que Isso eu consigo te oferecer. Nossa, sensacional. E agora você tinha falado também da agricultura de precisão. Vocês querem entrar nisso também? Um software para isso ou dentro do MyFarm? Primeira coisa, a gente tem que se conectar com quem quiser se conectar com nós, é tranquilo. E a gente sim tem possibilidades de construção dentro da nossa plataforma ou até um outro produto dentro do grupo para se conectar com nós. A gente já tem outras ofertas, vou dar um exemplo aqui do receituário agronômico, que é o Agric, então, que já tem toda a parte de receita agronômica que a gente já integra, enfim. Então, tem alguns facilitadores, sim, e a agricultura digital, ela está presente no nosso radar, com certeza. E aí, ou desenvolvendo ou trazendo para dentro. Então, é meio que um combinado ali de conhecimento técnico agronômico, porque igual você falou, se tem um receituário agronômico, provavelmente também você deve ter ali um input de dados de análise de solo, por exemplo, que eu posso fazer uma evolução de fertilidade do determinado talhão. Dentro do MyFarm não, mas a gente tem produto para isso. Tem produto para isso. Isso. No grupo tem produto para isso. E também, por exemplo, o produto de vocês, ele consegue fazer a gestão de um armazém de grãos, por exemplo?
No My Farm, a nível de produtor, se for o teu armazém, você controla, certo? Da fazenda. Da fazenda. De terceiros, a gente tem produto que controla armazém de terceiros. Então, a gente tem produto para isso. Iniciou-se na distribuição, porque os armazéns, as revendas começaram a fazer barter. Então, aí depositavam nas trade, nas cooperativas da vida, e montaram seus próprios armazéns. Então, a gente tem produto para controlar armazém de grãos de terceiros, que a gente chama assim, tá? Mas no My Farm, ele controla o que ele tem de grão dele. Se ele tiver um armazém, eu consigo saber quanto tem de grão na fazenda dele, estocado no nome dele. Que legal. Então, E quem quiser baixar o My Farm, faz como? bom, Acha onde? Como que é esse processo? primeira coisa é ele entrar no myfarm.com.br, fazer o cadastro dele, ele vai ter acesso à plataforma e depois disso ele pode baixar o aplicativo, mas tem que ter o cadastro, ou antes ele tem que ter o cadastro na plataforma e depois ele pode baixar o aplicativo nas plataformas da Apple ou do Google Store e baixar o aplicativo do My Farm. Ah, e esse aplicativo, por exemplo, o Netflix, eu sei que se você tem na televisão, você pode ainda colocar em 2 ou 3 celulares. Peraí, Netflix, paga nós, viu? Que já é a segunda propaganda de graça É aqui. você que tá falando da Netflix na minha cabeça, que eu lembrei do exemplo. E o produtor, quando ele adquire o software, ele pode baixar em diversos aparelhos ou um apenas? Em quantos ele quiser. Ele pode ter múltiplo usuário. Então, ele determina o que cada usuário vai ter acesso, seja no aplicativo, seja na plataforma. Ele pode ter o operador de máquina deles que só vai ter acesso à execução de tarefas e a abastecimento, por exemplo. Ou tem Você delega as funções de cada um dentro do software. Então, é multi-empresa, multifazenda, multicultura, multi-usuário. Que legal. E você falou também... Esqueci o que eu ia falar. Deixa eu falar, o Netflix lá, é melhor que o Netflix, porque o Netflix, você tem que pagar, você só pode até 2 televisões, 3, entendeu? É isso que eu falei. O dele não, o dele você assinou, você assina, você tá lá na China, ou lá no Japão, você acessa, né? Acessa. De boa. E pode baixar. Pode baixar. O SaaS, né, a nuvem, digamos assim, as plataformas que estão na nuvem tem essa facilidade. Hoje, em qualquer lugar onde você esteja, que pegue internet, você vai ter. E lembrando que o aplicativo ele trabalha de forma offline. É óbvio que vai ter o dado, você vai imputar os dados. Isso é importante falar. E a hora que você for para onde tem a internet, a gente sincroniza com a plataforma. Ô, louco. Matou Perfeito, o problema do campo aí, que a maioria, muito fazenda tem área descoberta, né? Isso, a gente focou os inputs de dados, a inserção de dados, que antes se fazia numa planilha para depois trazer, ou num formulário para depois trazer para um escritório, a gente focou disso de ter no aplicativo. Então, toda a parte de atividade no campo, o que colocou em cada talhão, a máquina que está fazendo, com o input dos orímetros, os abastecimentos, as manutenções, estão tudo no aplicativo, e depois, quando pegar a internet, sincroniza com a plataforma. Senão ia ter que ter alguém escrevendo numa planilha ou num bloco e depois trazendo isso para o escritório. Ou seja, retrabalho, né? Retrabalho. Aí já economizou uma operação. Não tem isso. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, a gente estava falando aqui no backstage que tem aumentado o número de mulheres no agro. Sim. E as suas colaboradoras, como são? Uma boa parte é mulher, não é mulher? Elas também têm se interessado por esse assunto dentro do agro, né? Esse mundo tecnológico? Sim, a gente tem tanto na equipe de desenvolvimento. Na equipe de desenvolvimento é menos, e aí eu não sei te dizer o porquê, mas a desenvolvedor em si é menos mulheres, mas tem mulheres. Agora, já na parte de marketing e vendas, tem bastante mulher. Na parte de suporte, já tem bastante mulher. Parte de projetos, nem se fala. Então, a gente tem bastante mulheres. Inclusive, eu sou um CEO de um produto dentro do My Farm. A gente também já tem CEO mulher tocando outros produtos dentro do grupo, tá? Então, a gente já tem, é bem legal. É um avanço bem gratificante. Acabou, né? Essa história de ser um setor totalmente masculino. Não, isso aí já passou. Isso aí já passou. As já mulheres passou. estão entrando cada vez mais. Certeza. No agro em si também tem eventos exclusivos, inclusive de mulheres, né? Então, e sempre tem alguma mulher que tá tocando alguma coisa dentro da fazenda, isso é fato. E você falou também de um projeto que vocês têm lá, que é o da bicicleta de rodinha. Eu nem Isso. esqueci, eu achei tão legal o nome. E para quem quiser participar, que está escutando a gente, vendo a gente, que se interessou... Primeiro tem que explicar o que é o projeto, né? Ele falou. É um projeto de capacitação. De capacitação. Isso. Isso. Entendi.
Falou mesmo. É o projeto de capacitação que a gente vai fazer, que se chama Bicicleta com Rodinhas, que é a capacitação... com rodinhas. Eu falei de rodinhas, é com rodinhas. Que é a capacitação de profissionais na área de tecnologia, tá? Então, assim, eu não vou ter informação agora aqui, mas é só entrar em contato lá na empresa, que eu posso deixar os telefones sem problema nenhum, aí entra em contato lá, a gente passa e direciona pro pessoal de RH, que eles vão passar todas as informações, tá? Então você, profissional do agro, que tá assistindo, você acabou de captar a mensagem aqui, né? Tem oportunidade para você lá, você só tem que querer, né? E correr atrás, e a empresa está dando todas as condições de treinamento, capacitação, e depois, se você se sair muito bem, ainda já sai contratado. Isso Olha mesmo. só. Isso Coisa mesmo. boa. Bom, eu queria te agradecer pelo seu tempo aqui, que você veio de maior boa vontade conversar com a gente, compartilhar tanta informação bacana. Obrigado de coração pelo seu tempo, Leandro. Nós que agradecemos aí a oportunidade e estamos à disposição quando quiserem bater outro papo sobre outro assunto que a gente possa contribuir, estão com a boa vontade. Não, Igualmente, foi um aqui papo também. muito gostoso, muito tranquilo, a gente conversou bastante, aprendemos mais uma vez bastante, e como disse o Pedro, obrigada pela sua disposição e obrigada por trazer tantas informações aqui pra gente. Show de bola. E quem quiser encontrar a MyFarm, como é que é o arroba nas redes aí, o site, pode vender seu peixe aí agora. O site é myfarm.com.br e nas redes sociais, MyFarm Digital. MyFarm Digital, no Instagram, no YouTube. No Instagram, YouTube, Facebook, MyFarm Digital. E a Lara, como é que tá no Instagram? O meu, se você quiser me achar, dá alguma sugestão aí pro nosso podcast, é larabrito.real. Espero vocês. É isso aí, o meu é por Pedro Maia. E também você pode seguir o Portal Agro 2 lá no Instagram, mandar sua sugestão, sua opinião de conteúdo, aquele assunto que você mais gostaria que nós abordássemos aqui, que vai ser uma honra para nós. Então você aqui assistiu esse episódio aqui até agora, né, ou que está ouvindo aí pelo Spotify e as plataformas de podcast, não se esqueça de inscrever no canal, de seguir o podcast, que nós já falamos várias vezes, né? Nós trabalhamos para vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.